Olá, aqui é a Fê, com mais um Papo com a Fê, aqui na Diário TV. Hoje eu tô com o Fábio da Dermafarm, que vocês já vão ver já já. Mas sempre que o Fábio tá aqui, a Dermafarm tá aqui no programa comigo, a gente dá muito foco, na verdade, na saúde. E hoje a gente vai tratar da saúde da mulher. A gente sempre fala muito da beleza, da pele, né, Fábio? Exatamente. Hoje Fernanda, você trouxe uma convidada especial para a gente conversar, uma nova parceira. Isso aí. Hoje tem mais uma parceira, uma integrante importante que vai abordar esse assunto com a gente, no qual é o objetivo, o que a Dermafarm consegue contribuir dentro da saúde da mulher, né? Sendo essa farmácia de manipulação, com toda a parte de suplementação, o hormônio, e como que a gente interage esses profissionais para o benefício do paciente. Acho super importante, Sandra, prazer de ter você conosco. Prazer, bom te rever. Isso é muito A gente bom. vai contar mais já sobre a sua importância nesse projeto, mas acho que vocês precisam entender a seriedade dessa bancada hoje, desse papo hoje, né? Porque a gente fala muito de beleza, a gente fala de medicamento, de suplemento, a gente tem sempre esse cuidado com a saúde de vocês aí de casa. Mas a gente, às vezes, em casa, como paciente, a gente esquece de alguns detalhes. Exatamente. Né? É isso aí. São E que a coisinhas gente pequenas que fazem a diferença. E a gente sempre fala, Sandra, Fábio sempre fala para todo mundo que está em casa que a porta da loja dele está aberta para todo mundo. É só chamar o farmacêutico que ele... E ele vem. É. Todas as vezes que eu chego lá, as meninas falam, você quer falar com o Fábio? É assim, Eu falo, é desse sim. jeito. E ele vem. É desse Muito jeito. bom. Conta pra gente um pouquinho, Sandra, como que você entrou nisso, qual é a sua especialização, para as pessoas entenderem. Então, eu sou uma enfermeira, acho que a cidade de Teresópolis praticamente inteira já me conhece, né? É um trabalho muito gostoso ser enfermeira, mas o meu foco sempre foi o universo feminino. Porque há muito tempo atrás, assim que eu me formei, eu fiz uma pesquisa e um trabalho com uma colega muito gente boa do serviço social e a gente detectou que 93% da população brasileira atuante no mercado e vida reprodutiva eram as mulheres. Mas a grande parte delas não conhecia o seu próprio corpo. Sim. Então isso me chamou a atenção e eu comecei a buscar mais informações, me empenhar mais para trabalhar dentro do universo feminino. Então fiz especialização em saúde da mulher, buscando o máximo, descobri que grande parte das mulheres dentro do processo de climatério, a pré-menopausa, que é desafiadora, não conheciam o que aconteciam com elas, não tinham conhecimento do que poderiam fazer para se prevenir. Sim. Em relação a esse que a gente passa, não tem jeito. Não tem como sair desse destino, né? Não tem como. Ele faz parte do universo feminino. Do processo do corpo da mulher. Como toda mulher, tem uma ruga, vamos dar um jeito? Vamos dar uma puxadinha aqui, outra ali. Sim. Uma aplicação ali, dá um jeito. Então, por que não dar um jeito no climatério e na menopausa? Sim. E a gente começou a trabalhar nesse processo juntas. Veio, então, o interesse pela parte de fitoterápicos, dos ativos, da parte de suplementação, porque tudo isso faz diferença. E aí eu conheci meu amigo Fábio, que é um parceiro, eu costumo dizer que já é um casamento. Porque sim, profissional, é isso mesmo. É muito bom. Sim. E eu admiro ele como profissional, ele é super sincero, ele é claro, direto, ele me dá suporte, sim, me orienta e até hoje eu não tenho uma reclamação das orientações que ele me deu e as pacientes são sempre gratas. Sim. Entendeu? O mesmo atenção que eu paro para dar para as pacientes, quando elas chegam na farmácia, ele também dá. Sim. Sim. Porque elas perguntam. Sim. Porque aquilo, eu escutei a enfermeira me falar, mas eu vou perguntar ao farmacêutico também. E a gente bate. Já teve tem uma sintonia de informações, sim, teve né? uma situação que a paciente, a neta resolveu encaminhar para uma outra cidade. Não quis fazer aqui. Ela foi até ele, perguntou, eu vou fazer em outro lugar porque eu conheço o pessoal lá, tudo bem. A paciente é livre. Okay, sim. Todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Ela foi. Só que ela quis saber mais dos ativos, ela teve que voltar nele. Porque a farmácia não sabia. E a mãe falou assim, poxa, mas o atendimento dele foi tão diferenciado. Então, essa confiança é que eu preciso ter para poder atender essas pacientes. Quando você falou dessa questão de sensações que nós não conhecemos, sempre tivemos um esconderijo que era o corpo da mulher, né? Sim. Sempre foi um esconderijo, sempre foi tudo com muito cuidado, falado, tudo isso.
E a gente precisa, sim, falar. Por exemplo, eu tô nos meus 46 anos. Eu estou entrando, entendeu? E aí- Então, você começa a ter sensações. Tá, Fê, mas você sente calor, sente frio, sinto tudo que todo mundo sente, gente. As sensações são iguais, são uniformes para Sim. todo mundo. Parece que você carrega na bagagem, literalmente. Você pode até passar por elas e não percebê-las, Sim. mas vão acontecer. Sim, e muitos atendimentos médicos são passados como estresse, como agitação, como um problema de saúde de alguém da família, algum peso fora Isso. o corpo da gente. E o corpo da gente dá sinais, né, Fábio? Exatamente. É muito importante, Fernanda, assim, essa abordagem, por quê? Quando a gente tenta juntar essas informações que você sente em casa, e de Sim. fato é irritação, é nervosismo, é estresse, porém existem vários fatores que acometem essa situação. Sim. E, inclusive, o ambiente familiar. Sim. Então, acaba afetando o marido, Sim. os filhos, né? Porque acaba descontando nessa. Sim, Exatamente. todo E mundo. se o homem ou os filhos também não tiver um pouco dessa compreensão, de paciência em relação a isso, nessa fase que é crucial da mulher, ele vai acabar descartando Sim. ou vai acabar cometendo outras atitudes aí que não são bacanas por conta de uma falta de compreensão daquele momento. Sim. Né? Então existe alternativa hoje, é o que a gente trabalha e é o que a gente traz hoje para esse mercado, dentro da medicina integrativa, alternativas, porque às vezes o paciente não tem acesso, Sim. ele não tem conhecimento, ele não tem recurso, É uma informação tão básica, e né? é uma informação básica. Apresentar à mulher que o corpo dela é uma coisa perfeita. Não é o perfeito dentro do padrão sociedade, Sim. né? Não é o perfeito do Instagram, eu Não, brinco. o mundo do Instagram é um outro cenário, né? é. Então, mas ele é perfeito porque ele é capaz de produzir tudo que uma sociedade precisa. Você consegue multiplicar uma comunidade sem ter uma mulher para poder gerar? Eu preciso de um útero. Sim, Então ele tem sua função. sim. Eu preciso amamentar, né? Eu preciso ser capaz de dar prazer e ter prazer. Sim. Todo esse contexto é no corpo feminino. Sim. Então, se eu não trabalho isso, não conheço bem isso e também não sou acolhida para que possa conhecer e ter acesso ao que vai me dar estabilidade, estruturar e suplementar o que me falta, fica difícil. Faço o quê, né? O que eu faço? Eu acho que a mulher sempre teve ali naquela situação de sou crucificada, né? Porque é o básico, gente. A gente vai ao shopping, a gente compra 2 peças. O homem, a gente vai viajar. O homem leva uma calça, uma bermuda e 3 camisas. simples. A gente leva um monte de coisa. Por quê? É vaidade. A gente quer estar bonito pra gente, a gente quer estar bonito pro outro, a gente quer viver experiências. E não é que o homem não queira isso. Tô dando uma comparação mais simples para que as pessoas possam entender, né? Do cotidiano. Isso Não é aí. que o homem não queira estar bonito, mas a beleza pro homem tem uma outra... Outra visão, outra ideia. Isso Sabe? é cultural. É feminino. cultural isso, sabe? E a gente vê tantas mulheres que não se conhecem, que não se tocaram, por exemplo, numa situação de alguma coisa na mama, de alguma outra situação, alguma outra dor, que é grave isso hoje, em 2025, Sim. a gente Fernanda, enxergar isso. Eu tive uma experiência que me chamou muita atenção, foi em 2017. Uma senhora chegou para mim e falou assim, então, minha filha disse que eu tenho que vir fazer preventivo com você porque você é muito delicada. Aí eu falei, tá, pelo fator idade, ressecamento, né, receio, pudores, é o Sim. histórico dela. E uma pessoa muito simples, muito humilde, mas rica de conhecimentos. Ela falou para mim assim, então, ela disse que você faz uma conversa antes. Eu falei, sim. E a gente vai conversar. Eu peguei o material, mostrei para ela, porque a gente tem um material, tudo direitinho para apresentar o que é a cavidade vaginal. Sim. Para ela saber o que tinha. Ela falou assim, minha filha, tem alguma coisa errada. Eu falei, por quê? A gente tem esses buracos todos? Aí eu falei assim, como assim? Ela, isso. Aí eu falei, é. Ela, estranho. Eu falei, por quê? O mesmo lugar que sai o xixi, não sai o neném? Eu falei, não. Ela, meu Deus, eu vivi 77 anos da minha vida enganada. É. Olha que
que coisinha. É uma pessoa delicada que o próprio corpo ela não conhecia. E ela falou pra mim, eu quero que você me explique tudo. Não que ela quisesse entrar numa vida Não sexual. é saber o corpo dela. É se conhecer, né? Ter sensações, saber o que é isso, o que é aquilo. É uma questão, às vezes, por exemplo, o canal onde sai a urina, né? Sim. Você tem possibilidade de ter uma pedra no canal, um incômodo. Você não sabe o que é uma coisa ou o que é outra. Não o conhece. neném não sabe. E ela não podia se olhar. Então, a história dos pudores, Sim. de não conhecer o próprio corpo e de não saber os problemas que podem ser acometidos e como eu vou me proteger. Como é que eu faço a prevenção disso? Sim. E foi aí que me chamou a atenção, com o conhecimento do meu amigo, me levou a fazer uma pós-graduação dentro de suplementação, em saúde da mulher, focado em longevidade para as mulheres. Sim. Eu não quero ninguém com uma Gisele Bündchen da vida. Eu quero que elas se conheçam e possam se prevenir e, principalmente, buscar o conhecimento na fonte certa. Sim. Porque a gente vê várias informações. De verdade. Aquela verdadeira. É a palavra que a gente sempre usa, né, Fábio? Simples e verdadeira. Pronto. Se eu consigo fazer isso e ser acessível a todas. Sim. Aquela que pode pagar uma consulta e aquela que não pode. Mas todas têm o mesmo Todo mundo direito. tem o mesmo direito da informação, né? Exatamente. Que é uma coisa que é ocultado na maioria das vezes. Parece que realmente você está... essa situação, por exemplo, de porque eu quero fazer o exame com você porque você é delicada. A gente entende que o profissional ele precisa ser delicado, ele precisa entender, porque cada indivíduo é um indivíduo. Se colocar no lugar do outro Né? já é o Exatamente. suficiente. Não dá para ter essa coisa do tempo do atendimento, não dá para não ter a conversa. Já conversei com ela na outra consulta, não lembra mais. Não dá. Por mais que anote, né? Eu acho que perde aquela questão da intimidade, da proximidade que você tem que ter como enfermeiro, como médico, como biomédico, como tantas outras especialidades que nós temos hoje de cuidados. E eu com acho pessoas. que o profissional de saúde, ele tem que ter isso em mente primeiro. Se coloca no lugar do paciente. O universo que ele vive não é o que você tem conhecimento. Sim. Então eu preciso me colocar no lugar dele, chegar até ele para explicar para ele o que eu me proponho. Sim. A partir dali eu vou amenizar tantos problemas e eu vou diminuir tanto essa sociedade doente que a gente vive. Ou essa sociedade intoxicada com tanta coisa, porque acha que pode ir tomando tudo ao mesmo tempo e está tudo certo. Sim. Sabe o que acontece, Fernanda? Eu estava conversando isso com a Sandra. Tem muitas mulheres que chegam lá na farmácia, às vezes, para conversar. Elas querem desabafar. Aquele momento específico, né, Sandra? Somente para entender como que ela pode se preservar, como que ela pode fazer uma suplementação, uma prevenção. Porque ela vive hoje dentro de uma sociedade opressora que ainda é cultural em 2025, por conta do marido, por conta da sogra, por conta dos filhos, por uma pressão da sociedade que, se você que está em casa, que vive isso e sabe como funciona, essa opressão psicológica que não te permite você ir ao médico, que não te permite se cuidar, que não te permite buscar uma ajuda, por medo. Medo de ser oprimida, medo de ser perseguida, medo de se cuidar porque vai prejudicar o outro. Sim. E isso lá na farmácia a gente acaba sendo um ponto, sabe? De apoio, né? Ponto de apoio. É isso. Eu acho até que a gente tá vivendo um momento da saúde da mulher muito precário, porque eu vou falar porque eu tenho um filho adolescente. A gente vê as adolescentes hoje, muitas, a gente até teve notícia na televisão esses últimos dias, né? De meninas que gostam de dançar na internet, isso e aquilo, e que não estão expondo só o corpo. Elas estão ficando adultas, né? E aí elas estão tendo vida sexual, elas estão buscando sensualizar, e isso traz uma consequência, porque todo mundo tem sua fase. Como eu posso estar entrando na minha pré-menopausa, a adolescente, ela tem aquele momento da mulher, das descobertas, que antigamente era uma situação que era muito importante. A gente achava que a gente queria achar o príncipe encantado, né? Não sei se vocês aí de casa pensam isso, mas não é? A gente queria achar o príncipe encantado
para poder viver aquele conto de fadas. Hoje tá tudo muito... A internet também facilita com essa... É um lugar que tinha que dar tanta informação e que emburrece às vezes. Mas eu acho que ela veio, pelo menos a minha visão de povo brasileiro, a internet veio para uma população despreparada. Sim. A gente não procura na internet... Não tem a base, né? Para entender... A gente não procura na internet um grau de conhecimento. Aí eu vou checar essa fonte para saber se a informação é certa. Eu procuro na internet um TikTok. É isso. Compra informação É uma barata. dancinha, é o creme da moda. O que está na mídia, o que está valendo. Isso. Minha amiga, eu vi minha amiga usando, vi outra. Opa, vou procurar na internet. É isso. Eu não procuro informação. Então é difícil isso. É difícil. A nossa população, eu uso esse termo, que ela é emburrecida de conhecimento. Sim. Sim. A gente não tem isso. E quem tem o conhecimento prefere se afastar. É isso. Eu não vou me preocupar em ensinar, eu não vou preocupar em orientar. Problema deles, eu já fiz a minha parte. Sim. Eu tô aqui, o outro que procure informação. Ele que procure. Porque eu já li. E a diferença de uma população instruída, preparada e protegida, com índices de violência, gravidez na adolescência, doenças brabas, dependências químicas. Sim. A diferença é essa, saber usar o conhecimento, quem já tem, dividir com quem não tem. Porque a partir do momento que eu divido esse conhecimento, que eu troco a informação, que eu ensino a se prevenir e a procurar um caminho melhor, eu evito problemas. Eu evito as filas de pacientes, de meninas grávidas aí, com problemas de saúde, rapazes com problemas de saúde, porque são muitos também. Embora a nossa sociedade seja tão masculina, eles escondem muito que os homens têm problemas, mas eles têm. Sim. E tudo isso está vindo do problema da saúde mental. Sim. Porque vem aumentando cada vez mais e assim, a mulher, ela começa, tanto a mulher como o homem, começa a desenvolver essas situações clínicas por conta do sistema nervoso. Sim. Então, devido ao estresse, né, que ela, do dia a dia, estresse com casa, tem que dar conta de cobrança, casa, né? marido, a cobrança, a comparação excessiva, que você tem que ser, você tem que estar, você tem que ter, você tem que construir. E isso difícil. É difícil para a mulher. E aí você faz com que isso tudo somatiza. E vira uma panela de pressão. É isso. E você chega a Quando a enlouquecer mulher- quando você não consegue atingir esses tópicos aí. Gente, a gente já volta, tá bom? Não tá? Porque a gente vai conversar muito hoje. Acho que o programa 1 hora vai ser pouco pra gente. Isso aí. A gente já volta com mais um bloco do Papo com a Fê. Não sai do sofá, tá? Se sair, sai rapidinho, pega uma água, um café e volta, que a gente tem mais informação pra vocês. Já te espero. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Conto. A sua melhor escolha. Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja por uma questão estética, por uma questão de tratamento ou principalmente por uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele.
Então, para isso, você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então, não é só chegar e pedir o que você quer, ouviu alguma fórmula na internet para mandar fazer. Porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso, a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannone, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, as fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. A dica da Nutri hoje é explicar para vocês os 3 tipos de whey protein. Existe o whey isolado, hidrolisado e concentrado. O whey isolado contém isoladamente a proteína do soro do leite, que é o whey protein. Já a proteína hidrolisada tem essa mesma proteína do soro do leite, só que de forma hidrolisada, ou em forma de peptídeos ou aminoácidos. Então, é só o whey protein que tem nele também. Já o whey concentrado contém, além da proteína do soro do leite, que é o whey protein, também a caseína, que é uma proteína do leite que tem um caráter um pouco inflamatório, além de permitir também a presença da lactose. Então, a proteína concentrada costuma ter um custo mais barato, porém, ela não é só o whey protein, só a proteína do soro do leite. Ela também tem demais proteínas, diferente das outras. É extremamente importante saber fazer a leitura do rótulo para a gente entender a composição desse whey protein e se ele está se referindo a um whey isolado, hidrolisado ou concentrado. Ainda mais para saber se esse tipo de whey é para o teu objetivo. Gente, voltei. O primeiro bloco foi bom, né? Eu gosto muito de trazer esses assuntos, que são assuntos que a gente precisa tomar um sacode. Né, Fábio? Né, Sandra? Exatamente. Eu acho também. Às vezes a gente está todo mundo muito acomodado com o que vive, com o que passa. A gente estava falando no final do outro bloco sobre a internet levar uma informação muitas vezes perdida, né? Incompleta. Sim. Por quê? Porque as pessoas, pensando no tumulto e na adrenalina, e no cansaço, na agitação e o estresse de todo dia, infelizmente as pessoas veem o aparelho celular como uma válvula de escape. Vou olhar uma coisa boba. Mas às vezes você pode estar no seu momento de lazer absorvendo mais informação. Exatamente. Né? Para se útil, conhecer. Você pode ver a besteirinha de vez em quando, mas vamos compensar. Eu brinco muito lá em casa, com essa questão de ter um adolescente em casa, que a gente faz meio que uma planilha de tempo. Sabe? Bom. Por quê? Porque você quer jogar videogame, você vai jogar videogame no mesmo computador que você vai estudar.
né? Você dá valor e unifica aquilo ali. Você quer mexer no celular, quer ver um TikTok, quer mexer no Instagram? Você pode, mas você terminou suas rotinas, você tá com tudo em dia. É porque se a gente, do jeito que a gente vive hoje, tá? A gente tá falando de mulher, eu tô falando como mulher, né? Eu trabalho fora, eu faço compra, eu sou mãe, né? Eu sou confidente da adolescente, eu sou namorada, eu sou filha, eu vou para a igreja, eu trabalho, eu vou no salão, eu tenho outros trabalhos. De que horas a gente para pra gente... Isso. Normalmente a gente para no banho, né, gente? Vocês são assim também? Qual é o seu momento íntimo? Só você. Então, vamos, essa planilha do tempo, gente, não é para controlar ou para fazer ficar metódico. É só para você falar, caramba, é aquela planilhinha do bom e do ruim. O que eu fiz de supérfluo que, vou comer um doce hoje porque eu mereço. Tudo bem. Sabe? Mas amanhã eu vou continuar com a minha reeducação alimentar. Se também permitir, né? A gente precisa entender e se educar. Exatamente. Porque a gente está com uma válvula de escape muito grande para a rede social, para a internet, mas não para se conhecer, sabe? Foi o que a gente falou no início do programa. Mulheres, principalmente, a gente tem um medo, uma pressão de pudor tão grande, sabe? E é uma busca, Fernanda, pela informação de resolução de problema imediato. Sim. Isso é numa sociedade em geral. E o problema não nasce de imediato. Não nasce Ele imediato. leva um tempo. É a longo prazo. E a mulher, ela procura isso. Por quê? Você vê um marketing absurdo que a indústria faz e toma magnésio, toma ômega 3, toma cálcio, toma tal suplemento. Gente, cada um vai responder de uma forma, cada metabolismo é de um jeito. Não necessariamente o ômega 3 para um vai ser bom para o outro. Sim. Exatamente. Então, cada um tem que respeitar esse espaço. Às vezes, a sua dose não é a dose do outro. Sim. E acontece o quê? O paciente, às vezes, vai comprar, consome, mas não fez efeito. Ou acha que manipulou errado, ou acha que está errado, ou acha que não é... A culpa é sempre do outro. Sempre do outro. Sempre do outro. Você não sabe a sua marca. E não é exatamente por isso, porque às vezes ele não entendeu a necessidade dele. A gente repete isso às vezes, né, em vários programas, porque a individualização do tratamento é o mais importante. O meu foco com a Sandra, o nosso trabalho, é a individualização. Então, quando a gente pega um paciente adolescente, um adulto, uma idosa, a gente trabalha exatamente com todos os fatores possíveis que podem interferir na saúde daquela mulher. Sim. Quais são as possíveis interações, o que ela já toma, olhando qual é a rotina. A pessoa como um todo. Exatamente. E esse contexto, às vezes, a paciente se espanta. Porque ela está acostumada a chegar e ter aquele rótulozinho já tudo Express. pronto. Né? Isso aí. Chegou, não, Protocolo é para isso, para padrão, isso. né, Sandra? E não é assim. Eu vou fazer, para você ter uma ideia, a minha ficha de anamnese, ela tem 130 perguntas. Porque eu especulo todos os pontos. Da ficha de anamnese, eu vou partir para os exames. Sim. Porque, mas como assim exames? O enfermeiro vai pedir exame? A gente pede exame sim. Eu não vou jogar nada nessa paciente do acaso, não. A partir dali, eu pego a anamnese, qual é a história de vida dessa mulher, o porquê que ela está estressada. Sim. Por que ela está com a pele tão ressecada? Por que ela se queixa de tanta fadiga? O que ela está fazendo? Então, eu conheço essa mulher através da anamnese, o histórico dela com o exame que eu peço para ela, exames comuns, que é de rotina, que todo mundo deveria fazer e as pessoas só fazem quando estão doentes ou param dentro de um hospital, aí tem que fazer aquela bateria toda. Né? Então, você fez isso ali, dali eu vou... Vamos lá. Então, o que mais te incomoda? Qual é o maior problema para você? A fadiga, eu não tenho energia para nada. Beleza. Hoje, todas nós estamos em algum momento fadigadas. Sim. Porque você já deu o seu relatório aí. Você é mãe, mulher, confidente, profissional. Cansa só de dar os títulos, né, gente? Já cansei. Isso. Cansou. E o dia só tem 24 horas e você tem que fazer isso tudo. Sim. E que não significa que é falta de algum suplemento. Não é. É a tua atividade normal. Sim. Mas espera aí, teu organismo chega um período que ele começa, ele vai a 220, daqui a pouco a 110, 80... Peraí, o que eu faço para manter esse ritmo? Sim. Porque a cabeça continua, a atividade está ali. Então, eu posso sim, posso suplementar sim. E a suplementação não é um remédio. Ele vai te dar o stand-by dentro do teu organismo para continuar produzindo aquilo tudo que você precisa. Eu acho que essa frase que você falou é muito importante a gente explicar para as pessoas.
O suplemento, ele não é um medicamento. Não. É uma cápsula, é um pozinho, é alguma coisa que você tem que ter um hábito de ingerir. É um nutriente. Né? Sim. Mas é como se fosse o brócolis, que às vezes você não está comendo brócolis o suficiente. Fazendo a comparação popular, né? Isso aí. É o brócolis que você não está comendo o suficiente, o fígado, aquele suco de couve, cenoura e beterraba, é uma vitamina C. O suplemento, ele veio, gente, me corrija se eu estiver errada, por favor, mas para auxiliar a nossa rotina. Isso aí. Sabe? Porque por que tomar tantos medicamentos? Remédio. Sim. Remédio, tá? Remédio a gente toma quando tá doente. Suplemento é um cuidado. É o creme, é o shampoo, é o condicionador, é o escovar o dente que a gente faz todo dia. Sim, né? é isso aí. Porque o corpo da gente, a gente aprende em ciências. Vamos falar de escola, né? Volta lá atrás. Que quando a gente nasce, a gente já perde 25% do corpo. Pegou o carro saindo da concessionária, gente. Já perdeu. A gente vai perdendo percentual de várias coisas ao longo da vida. Que é natural. É natural. O corpo também, se a gente não alimenta aquela sementinha, né? Aquela girininho que tem dentro da gente, que precisa... Não vai crescer. A célula não vai responder, sabe? Aí. O corpo não vai responder, a cabeça vai perder memória, vai engordar, ou vai ficar muito magro, Sim. ou não vai absorver nutrientes, vai precisar de talvez algum tratamento, alguma coisa mais drástica. E o que a gente está falando aqui é que a gente tem atendimentos que são mais leves do que os médicos para trazer qualidade de vida para quem está aí do outro lado. Pois é, Fernanda, assim... Isso. E não impede de que quando você faça essa consulta com a anamnese, com os exames, você tenta tratar que não tenha que encaminhar para um médico. Sim. Exatamente. Porque isso. às vezes a paciente... Precisa de uma ajuda extra. Sim, ela chega para você e o problema já está tão gritante que não é mais uma suplementação. É uma deficiência ao ponto de estar com uma patologia que precisa ser encaminhada ao profissional para que ele possa fazer o tratamento adequado. Sim. Então, tudo isso é necessário. Esse olhar começa lá na prevenção e é o que a gente faz. Sim. O cuidado e a prevenção. Sim. Pois é, e esse trabalho, Fernanda, é muito interessante porque quando eu e a Sandra a gente senta, seja para conversar sobre algum paciente, para fazer algum ajuste em alguma suplementação, esse paciente já chega com um diagnóstico feito pelo médico, né? Então, assim, nós, por conta do nosso conselho, a gente não é permitido a gente fazer diagnóstico, né? Sim, não fecha isso. E o nosso trabalho é complementar aquilo que o médico já estabeleceu. Sim. Por isso que a gente também tem médicos parceiros com a mesma visão, que trabalham com a mesma linha da integrativa, também com a suplementação, porque a gente não mexe em absolutamente nada no tratamento que ele já está fazendo. A gente complementa e comunica. Sim. Né, Sandra? Exatamente. É porque tem coisas que às vezes a gente, pelo que eu entendi, tem coisas que a gente consegue mexer. Isso Dar aí. uma adequada. Ajuda. Isso aí. Né? Pronto. Mas tem outros que, gente, não vai fazer mágica, não tá... Não tem. Uma pessoa é enfermeira e outro é farmacêutico. Não tem... por mais que vocês tenham um conhecimento técnico... cada um no seu Existe espaço. uma Cada um limitação no seu da quadrado. profissão. É isso aí. É isso aí. E o nosso objetivo é informação, gente, é trazer sempre ferramentas, é ter suporte, é clareza. Por quê? Hoje, às vezes, tem profissionais que retêm essa informação e não gostam de passar. E aí o paciente não tem, ele fica cego, sem saber o que fazer. É como a gente falou no outro bloco. O paciente, ele não se conhece. Não se conhece. Né? E não conhece o que está tomando. Eu sempre que você vem aqui, eu converso com pessoas próximas e as pessoas falam para mim assim, eu estou tomando cúrcuma. Eu falei, mas por quê? Por quê? Isso aí não, o médico mandou tomar. Entendeu? Isso também é se conhecer. Sim. Não é porque você tem um convênio ou você paga uma consulta que você vai tomar e você está com uma deficiência de alguma coisa. Ok, mas por que mesmo que eu vou tomar? Eu sou uma pessoa, a velha esquecida, gente. Eu saio escrevendo na receita. Às vezes a minha receita chega na farmácia toda escrita. Mas por que eu tô tomando aquilo? Porque senão depois você toma às vezes tanta coisa. Você não sabe o que está tomando e qual é o resultado que vai ter aquilo. Sim. O porquê foi feito exatamente para Pra isso, isso. para tirar as dúvidas. Eu acho Tem que as pessoas têm que perguntar.
parar com esse receio de ir na manipulação. E tem dúvida, por que a manipulação, em muitos casos, ou até na maioria deles, tá? Não favorecendo ninguém, é melhor, né? Exatamente. Você consegue personalizar. Exatamente. Você consegue direcionar a necessidade. Você falou tudo agora. Personalizar. O indivíduo é cada um. Ninguém é igual. isso. Nem os gêmeos são idênticos completamente. Tem uns que vão gostar de comer banana amassada, o outro vai gostar de comer maçã. Sim, e acabou, e tá tudo certo. Tá tudo bem. Só que eu preciso individualizar quando eu vou tratar. Sim. E essa prevenção, o tratamento de prevenção é conscientizar o paciente, mostrar para ele o que falta, esclarecer a ele, porque também o tratamento não é só o que eu falo, ou o que o Fábio fala, ou o médico fala. Sim. E nem nutricionista, nem fisioterapeuta. É o paciente contribuir dentro desse A processo. responsabilidade do paciente. É cada dele. um no seu. Então, se eu esclareço a ele, ele está consciente. A partir daí, Sim. não é? Por exemplo, se você tem filhos adolescentes, eu também tenho. Aí, para esclarecer a eles a questão do excesso da bebida. Se você nunca fala, só diz está proibido, você aguça ele o interesse. O proibido é mais gostoso. A gente Claro. entende isso desde que o Todo mundo é mundo foi mundo. adolescente, já passou por isso. Agora, se você esclarece os riscos do excesso da bebida Sim. no seu organismo, o risco para a sua vida, para o próximo, ele pensa duas Sim. vezes. Então, o esclarecimento é o que você falou no outro bloco. Falar sempre a verdade. Esclarecer o máximo para que o outro entenda e o processo fique mais fácil. Aí ele vai comprar um magnésio e vai saber para que ele vai tomar. Ele vai comprar uma coenzima Q10 e vai saber o porquê que ele está tomando aquilo ali. Sim. Vai tomar um zinco e vai saber o porquê. Oba, que beleza, mas o meu problema era realmente isso, dores na parte da articulação. Caramba, a curcumina, o magnésio, a coenzima Q10 está me dando resposta e está melhorando mesmo, eu estou sentindo. Quando o médico pergunta para ele, quando ele voltar lá no doutor, tá melhorando? Tô sim, eu estou tomando esse suplemento aqui e está dando resultado, doutor. Pronto. É isso. Eu Não acho que é até agrediu uma o troca rim. de informação pro médico, Sim, sabe? As pessoas ficam, eu tô resfriada, eu vou tomar Benegripe, né? Não é o Benegripe às vezes. Você precisa entender o que você come, sim. né? O que o teu É um organismo estilo de vida, né? tá absorvendo. A gente falou, eu já vou encerrar esse bloco e vou deixar uma pergunta aqui no ar pra gente voltar ao próximo bloco já com isso na ponta da língua, porque antes da gente começar a gravação do programa, a gente estava brincando se eu malho, né? Eu não malho, na minha rotina hoje eu não consegui adequar, mas eu não julgo por me conhecer, eu não julgo talvez um excesso, uma gordurinha, uma besteirinha, porque eu também me permito ter prazeres. Isso aí. Pronto. Sabe? E tá tudo Mas bem. você precisa se conhecer. Se a gente não se conhece, a gente não tem essa... A gente vê realmente muitos casos hoje de pessoas indo para terapia, antidepressivos, porque ficam naquela coisa de... Eu conheço algumas pessoas que ficam... não, porque eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Mas já tá fazendo, se sabotando, porque tá querendo fazer e não tá fazendo. fazer. Exatamente. Já se automutila pela condição que ele se coloca, né? E se cobra. É isso. E a gente precisa malhar ou a gente não precisa malhar? Vamos responder Vamos. no próximo bloco? No próximo bloco você. Já volto, tá, gente? Com mais Fábio e Sandra aqui. Porque eu ia até pra culinária, mas não vou mais. A gente, na outra semana, faz uma receita gostosa, porque o papo tá bom demais. Fica aí. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannone, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. O que você come prejudica a saúde dos seus pés? Parece exagero, mas não é.
Então, se você consome pouca água, muito sal, açúcar em excesso, ultraprocessados, você pode gerar pés doloridos, inchados. Pode ser que seu pé rache, fique bem ressecado, unhas ficam friáveis e fracas. Então, aumenta o consumo de alimentos saudáveis, muita hidratação, bastante água é essencial e fundamental, mas não dispensa a hidratação tópica. Nós temos uma linha de produtos que vai favorecer você a cuidar melhor da saúde dos seus pés. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tabela FIPE. Para que serve, como ela é utilizada no mercado e com base em que valores que é feito. Então, gente, vamos lá. A tabela FIPE, ela é a média de todos os valores de anúncios. Sabe aqueles anúncios que a gente coloca, o LX, Webmotors? Então é feito dentro daquele veículo, daquela linha que está trabalhando, o ano, tudo direitinho. É visto quanto que é a média de valor nesse carro do mercado e aí sim é colocado a tabela FIPE. Por isso que vale lembrar, é uma média. Então, se a gente se fala que um carro é acima da média, logicamente, né, ou na maioria dos casos, ele vai ser vendido um pouco acima da tabela. Da mesma maneira, se é um carro abaixo da média, se é um carro muito surrado, já foi muito desgastado, não teve muito cuidado, vai ser um carro vendido abaixo da média. Então, se liga aí, porque não é necessariamente o valor da tabela FIPE que o seu carro vale. A dica da Nutri hoje é explicar para vocês os 3 tipos de whey protein. Existe o whey isolado, hidrolisado e concentrado. O whey isolado contém isoladamente a proteína do soro do leite, que é o whey protein. Já a proteína hidrolisada tem essa mesma proteína do soro do leite, só que de forma hidrolisada, ou em forma de peptídeos ou aminoácidos. Então, é só o whey protein que tem nele também. Já o whey concentrado contém, além da proteína do soro do leite, que é o whey protein, também a caseína, que é uma proteína do leite que tem um caráter um pouco inflamatório, além de permitir também a presença da lactose. Então, a proteína concentrada costuma ter um custo mais barato, porém, ela não é só o whey protein, só a proteína do soro do leite. Ela também tem demais proteínas, diferente das outras. É extremamente importante saber fazer a leitura do rótulo para a gente entender a composição desse whey protein e se ele está se referindo a um whey isolado, hidrolisado ou concentrado. Ainda mais para saber se esse tipo de whey é para o teu objetivo. Voltei! Vocês vão só ver a receita, como eu falei para vocês, no próximo Papo com a Fê. Hoje o assunto é muito importante, que é a saúde da mulher. Vocês estão vendo a página da Dermafarm no Instagram, que eu sempre faço questão de mostrar, porque tem muita informação lá, né, Fábio? Tem, a gente está complementando com bastante informação agora interessante. E a gente terminou o bloco, Fábio, falando da importância da atividade física para o ser humano. Muito importante, isso é primordial. Assim como eu estava te falando, né? Eu faço 3 vezes por semana, tá? Depois eu vou tentar fazer mais. Vamos. Acho que a gente vai marcar um aulão, assim, uma semana. Mas 3 vezes por semana tá bom. Vou filmar pra vocês verem, vai ser bom. Já te ajuda, então isso já favorece, principalmente a saúde mental. Eu faço
por uma questão de saúde mental, Sim. exatamente, para a gente poder se sentir bem. É. E a atividade física, exatamente, melhora teu metabolismo, melhora a questão hormonal, melhora teu sistema endócrino, então isso faz você se sentir bem. Você no dia a dia, você começa com uma outra rotina, porque a gente vive essa rotina estressante e você precisa desse momento seu, exatamente da atividade física. A gente falou de suplementação, a gente está falando de saúde da mulher, mas eu vou pegar um gancho bem rápido para falar do ser humano, né? Da suplementação masculina também, Sim. né? Ligado à questão da atividade física. Muitas vezes a gente fala de suplemento, as pessoas acham que é outro tipo de medicamento que o homem usa para ficar forte. Por isso que é muito importante sempre ir lá na farmácia, chama o Fábio, conversa com o Fábio, mostra a sua receita para você entender. Porque tem gente que recebe uma suplementação numa receita médica e tem medo de ser alguma outra coisa, né, Fábio? Isso aí, isso é muito comum, Fernanda. Dentro dessa suplementação masculina, existem vários universos, porque ele não é totalmente diferente. A mesma coenzima Q10, que é utilizada como antioxidante potente, que aumenta a energia intracelular, né? E aí ele pode ser utilizado tanto na mulher como no homem. Outros suplementos também são utilizados. Alguns são direcionados exatamente à saúde masculina, outra feminina, por conta de hipertrofia muscular, né? Outras atividades. Mas na maioria dos casos, a função desse suplemento, ele terá a mesma função, o mesmo efeito. Então, N-acetilcisteína, que você quer utilizar para o fígado, para a proteção do seu fígado, né? Com atividade antioxidante também potente, é muito utilizado. Uma passiflora, mulungu, erva cidreira, que atua no sistema nervoso, diminuindo aquela ansiedade, compulsão, nervosismo. Tem pacientes que podem com cafeína, tem outros que são alérgicos, tem outros que dá dor de cabeça. Então, às vezes vai tomar um termogênico, como um chá verde, que é rico também em cafeínas, né? E aí contém substâncias ali que pode ser utilizado tanto por homem e para mulher. A dosagem é que a gente muda, gente, por conta do peso corporal, da estrutura. Então, qual é o teu objetivo? A hipertrofia? Então, a gente tem que trabalhar com aminoácidos específicos, nutrientes específicos para ajudar na hipertrofia. Quantidade de proteína específica naquele dia, né? Então, existem várias alternativas ali. Eu gosto de explicar para ninguém achar que a gente está falando também, porque o suplemento, essa palavra... né, para não generalizar, né? Ficou pesada, se tornou uma palavra pesada por causa de medicamentos para músculos, para fortalecer. Que é outra classe de hormônio. A gente não está falando disso. A gente está falando disso aí de A coisa gente está sintética. falando de nutriente, de minerais, tomar alguma coisa que você já tem no seu organismo ou que está faltando no seu organismo. Nada para mudar ou alterar o seu DNA. Como né? vitaminas, minerais, aminoácidos, fitoquímicos, ou seja, fitoterápicos. São nutrientes que são derivados desses alimentos que vão ser encapsulados ou manipulados em gotas, né? E plantas medicinais, que são ricas também nesses nutrientes. A gente volta a falar, não comeu ali o fígado, o brócolis, a couve-flor, né? Essas coisas, a quantidade que precisa. Exatamente. É igual a tal da reeducação da proteína. Você tem uma proteína, cada corpo precisa de uma quantidade de proteína por dia. Exatamente. É isso. É um indivíduo, gente, sabe? Então a gente precisa entender e projetar para si, não usar a receita do amiguinho, porque a receita do amiguinho é para ele, né? É para ele. E a dosagem dele não é ideal para o outro. Sim. Exatamente, porque tem pacientes que já tiveram várias vezes reações adversas lá por conta de fazer suplementação esportiva, em que o outro começou a ficar com falta de ar, ficar acelerado, né? Então, batimento cardíaco. Porque é um indivíduo único, né? Exatamente. A gente tem o mesmo molde, mas cada um é cada um. Cada um é Não tem jeito. cada um. Sandra, e a gente, eu já fiz a pergunta para o Fábio, eu vou fazer para você. Qual a importância da atividade física, por menor que seja, na saúde da mulher? Então, já vou dizer claramente que eu não sou aquele padrão de atividade física. Porque eu não gosto da academia. Sim. Embora meus filhos malhem bastante, eles são disciplinados dentro da academia. Eu não sou assim, porque eu não gosto da academia. Sim. Mas faço a minha atividade física. Eu faço hidroginástica, eu faço pilates, faço minha caminhada. Tenho que se movimentar. Isso principalmente para o universo feminino. Nós mulheres somos igual aquele carro potente. Você já dirigiu um carro bem potente. Experimenta pegar esse carro e colocar na garagem e deixar ele lá parado 1 ano. Quais são os riscos que você vai ter de quando você ligar e falhar?
E com o tempo, nós mulheres estamos atendendo o filho, atendendo o marido, atendendo o trabalho, cuidando da casa, cuidando da mãe, do pai. Nós cuidamos de todo mundo. Sim. E esquecemos de cuidar da gente. Então, aquele saquinho que você só tira, e não repõe nada, uma hora não vai ter nada dentro, vai faltar. É isso. Então, a atividade física faz parte do nosso bloco de cuidados, de prevenção. Como uma alimentação adequada também faz parte desse bloco de cuidados. E se está faltando alguma coisa, não estou legal, vai fazer uma suplementação. A suplementação nada mais é de completar o que está faltando no seu organismo. Sim. Seja ele via oral, com as suplementações com o Fábio, que é maravilhoso, tá? E eu acredito que chega acessível a qualquer pessoa, a população de classe média pode, classe baixa também, é só a gente sentar e ajustar, porque tem fitoterápicos para atender toda a demanda. Ah, não, eu não quero fazer assim, eu quero fazer um injetável para ser mais rápido, também existe. Dá para fazer, tá? Porque às vezes as pessoas vão olhar e falar assim, mas tem injetável, então é bomba, porque o popular é a bomba para poder... Não, ele dá uma resposta mais rápida porque ele vai entrar no teu organismo 100% e você vai fazer uma aplicação por semana. Sim. É muito mais fácil do que você, eu não sou adepta porque eu sou uma que eu não tomo comprimidos. Sim. Eu tomo 2, 3, 4 dias, no quinto Depois eu já esqueci. A gente já desanda, é isso aí. Entendeu? Porque eu tenho outras coisas para fazer, então eu Sim. esqueço. E ele não entra na minha rotina como obrigatoriedade. Se eu não colocar o despertadorzinho no celular, ele não vai. Sim. E como todas nós que temos muito o que fazer, acabamos esquecendo mesmo. Então dá para fazer isso. Mas se eu consigo entrar nessa disciplina, tranquilo, vai fazer o via oral. E o injetável não é para todos, né, Sandra? Não, o injetável não é para todo mundo. Eu tenho que também ter a massa muscular adequada para eu poder fazer aquilo ali, para ter a resposta certa. E alguns são combinados também, injetável e via oral, porque a resposta também é perfeita. Dá muito bem, tá? Então dá para todo mundo usar. Eu faço suplementação oral e injetável. Algumas coisas eu uso injetável, que a resposta é mais rápida, mas tem algumas coisas que eu sei que para mim não vai dar legal, eu entro no via oral. Sim. Então dá para fazer, mas eu preciso ter esse pacote completo: atividade física, alimentação adequada, um sono de qualidade, fazer a suplementação quando necessário e principalmente tomar água. Nós mulheres envelhecemos muito mais rápido, a pele, o cabelo, as unhas, acúmulo de gordura, porque não tomamos água. Sim. A gente atrapalha o movimento do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, que não vai atuar, vai comprimir aquilo tudo e vai começar a gerar o quê? Gordura. Porque ele não está liberando nada, então aquilo volta e vai acumulando, e você vai criando. Aí dá gordurinha no braço, gordurinha na barriga, gordurinha na coxa, e você olha e fala, tô feia. Mas nós contribuímos para isso, que não seguimos o pacotinho, que é aquele combo normal. Sim. E coisa simples. O Fábio falou que faz academia 3 vezes na semana. Isso aí ele está seguindo o protocolo mínimo. A Organização Mundial de Saúde diz que se você fizer 3 dias na semana uma caminhada de 30 minutos, de 15 a 30, tá beleza. Já ativou o básico, né? E quantas de nós não podemos fazer isso? Isso. Dá para tirar. E é um tempinho tão leve que não tem ninguém gritando na sua cabeça. Pega isso, faz aquilo, pega aquilo outro. Faz a tua Bota um caminhada. fone de ouvido e vai. E vai. É tudo de bom. Não precisa gastar na academia, você tem várias atividades para ser feita. É isso. E na cidade a gente tem alguns aparelhos aí também que eu ajuda. acredito até que ainda estejam em boas condições, né? Porque só Exatamente, ficam expostos. isso aí. Então dá pra gente poder se organizar e fazer uma caminhada bonita, ver o soberbo, ver uma vista bonita, pegar um ventinho geladinho no rosto. E voltando na demanda da internet, tem atividade física de graça na internet. Também. Olhou uma vez, 2 vezes, aprendi como faz? Vou fazer então. Sim. Pronto. Vai seguindo aquilo ali e Dá vai pra embora. fazer numa boa. A gente que bota muita burocracia. A gente diz assim, tá difícil. Não tenho tempo. Não deu tempo. Não tem tempo. Eu tenho que levar o filho na escola, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que arrumar a casa. E eu vou deixando. Sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem. Tem algumas coisas que a gente se limita mesmo em cima da Exatamente. desculpa. Como não fazer a consulta com o seu profissional de saúde, seja enfermeiro, seja médico, o profissional do posto de saúde, e também tirar as dúvidas na farmácia. O Fábio tá lá. Tá. É só a gente ir. E agora eu quero fazer uma pergunta, que eu sei que quem tá lá em casa tá curioso para entender essa questão de... Sandra é uma enfermeira que tem um consultório, que atende, que tem anamnese. Tá todo mundo confuso aí, né? Então vamos esclarecer isso. Porque todo mundo, vocês vão ver que vai aparecer de vez em quando aí o Instagram da Sandra. Entra lá, dá uma pesquisada, se identifica.
Ela vai explicar um pouquinho mais agora no último bloco. Mas, Sandra, como é que começou isso? Como é que você viu que havia uma necessidade de um atendimento numa salinha, quietinha, como se fosse um atendimento médico mais da área de enfermagem para cuidar das mulheres? Nós enfermeiros somos autorizados por lei a fazer a consulta de enfermagem. Né? E dentro da saúde da mulher, você fez especialização, você pode atender. E hoje tem várias áreas, tem enfermeiras estetas que trabalham só com a parte de estética, tem de todo tipo, pode atender tranquilo. Ela vai estar dentro dos padrões que a lei determina, tudo tranquilo. Você faz o consultório porque você vai fazer um atendimento humanizado e individualizado. Eu vou ter tempo de conhecer essa paciente, conversar com ela e saber qual é a ansiedade dela. Como o Fábio falou do outro bloco, às vezes a paciente chega até ele só para conversar. E ela precisa. Quando ela se encontra, ela descobre o que ela quer. Sim. E aí fica fácil. Então, eu não estou tomando o lugar do doutor. Sim, não. Eu estou fazendo dentro do que me cabe na minha profissão. Sim. Que é acolher o paciente. O profissional de enfermagem faz isso direto dentro de um hospital. Sim. Mas eu acho que é essa a visão que as pessoas têm, né? De tipo, enfermeira... a enfermeira tá só no hospital, ou então assessorando algum médico em algum consultório. E não é isso. Ele é um profissional autônomo, que ele pode ter o seu consultório, prestar assistência à saúde dentro da especialização que ele escolher para trabalhar. Sim. Normal. O meu espaço funciona hoje no Cosmopolita, na sala 212, tá? Eu atendo, tenho dias de trabalho específico para atendimento. É só fazer o contato, ou seja, pelo Instagram, que também tem link no vídeo na bio. Tem o telefone, tem tudo então ali. tá ótimo. Tá? E dúvidas também, pode colocar lá no Instagram que eu paro para atender todo mundo e respondo numa boa, sem problema nenhum. É isso. Eu acho que a gente trouxe um assunto diferente, né? Necessário, diferente, com uma abordagem mais tranquila, mais leve, para que as pessoas possam entender de verdade, né? Que o cuidado, às vezes você está sentindo que a tua pele está ressecada, já é um sinal, sabe? Tá com uma afta, tá com a boca rachada, tá, sabe? O pé, às vezes, eu gosto muito de Fabiana, podóloga, eu adoro trazer ela aqui no programa também, porque é outra área também que as pessoas às vezes falam, meu pé está ressecado, mas você cuida, né? Então vamos olhar, a gente precisa olhar para a parte estética, gente, que é a capa aqui do lado de fora, a gente precisa, mas o lado de fora tá bom quando dentro tá saudável. E a resposta de fora só vai ficar bonita quando dentro estiver saudável. Então temos algum recado pra gente se despedir? É aquele tipo de programa que a gente faz assim, Já acabou? Já acabou? Vamos ter que fazer mais, repeteco. O papo foi bom. Algum recado, Fábio, pro pessoal de casa? Não, qualquer orientação ou se precisar de uma manipulação, manda recado lá para a farmácia. Nosso WhatsApp está disponível ali na nossa página das redes sociais. Só entrar em contato e fazer a sua solicitação. E Fábio tá lá com a porta aberta, eu as meninas lá, também. todos os dias. Para receber vocês e para tirar dúvida. Eu acho que o bacana é esse, que a gente às vezes vai numa farmácia convencional, a gente pega ali o medicamento e vai embora. Foi o que eu falei. A gente não sabe para quê, né, ou por quê, mas pegou a caixinha, tomou e acabou. E Fábio tem esse acolhimento que muitas vezes, eu já falei isso em outros papos nossos, né? Verdade. O médico, você vai ao médico, você não absorve 100% do que o médico fala. Você sai do médico aí com dúvidas, 60%, 70% de dúvidas. Então, você ter esse auxílio e essa porta aberta aquece o coração, porque a gente sabe que a gente traz uma segurança. Vai entender por que a gente está fazendo aquele tratamento. Exatamente. O que você falou aí foi perfeito. Eu, como paciente, quando eu entro no consultório, eu falo que eu tenho que... O médico começa a falar, eu fico, tá bom, doutor, tá bom. Ele, você sabe, você é profissional da área, né? Aí eu saio dali e falo assim, mas por que ele falou isso mesmo? Por isso que eu anoto na receita, não esqueça. Você fica perdido, então você precisa de ter uma fonte para te dar orientação e tirar as dúvidas. Tá? Então, para isso, a mulher que precisar, pode manter em contato, que a gente está ali à disposição, eu estou sempre disposta a atender, porque eu acho que é tão saboroso quando alguém fala assim, muito obrigado, você tirou minha dúvida. Então, não vou ser atendida por você, eu tenho o meu médico, mas quero tirar a dúvida, estou à disposição. Faço também a coleta de preventivo também, para poder orientar os cuidados com a mama que a mulher precisa ter,
tá? É importante isso. Sim. Cuidar de si, e quando a idade vem chegando, se você não se prepara, a máquina trava e você vai faltar na hora certa. Então é isso, gente. Se cuidem, tá? Fiquem ligadinhos aqui, que eu tô sempre muito preocupada em levar informação de verdade para vocês aí em casa, tá bom? Um beijo, Fábio, Sandra, obrigada. Foi ótimo, viu? Quero mais desse papo, viu? Vamos lá. Até o próximo Papo com a Fê, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Quanto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Quanto. A sua melhor escolha. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Tem uma dica importante para você que faz atividade física ou pretende melhorar a sua performance. O TCM com cafeína, ele é um suplemento que ajuda na parte esportiva e principalmente no seu desempenho. Então, se você já tem o hábito ou já tomou a cafeína, esse processo de suplementação que é diferenciado aqui, essa cápsula ele contém micro pellets. O que significa isso? Essa cafeína vai sendo liberada gradativamente. Aquela cafeína que você toma em pó ou na forma de cápsula comum, você tem uma absorção imediata e tem um efeito muito rápido e depois elimina. Essa cafeína com TCM você consegue microencapsulada a liberação prolongada. Então ao longo do dia você tem os efeitos benéficos dela, de ficar mais atento, ficar mais alerta, te dar mais disposição. Então quem não tem problema com cafeína pode consumir o TCM na cápsula oleosa, que vai ter um benefício melhor. Então é extremamente indicado, principalmente para você que faz uma caminhada ou faz uma atividade física 3 vezes por semana, pode ser aquele atleta que faz 3 vezes. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Você pintaria uma ferida? Então por que esmaltaria uma unha encravada? Se a sua unha está inflamada, encravada, dolorida, procure um especialista para avaliar o grau dessa inflamação, porque pode ser muito sério. E se está inflamada ou infeccionada e você ainda usa um produto químico muito forte, pode agravar ainda mais. Procure um profissional habilitado para te ajudar, não tente fazer sozinho, porque pode piorar a situação. Esmalte é uma maquiagem, né? Então, como toda maquiagem, precisa ser usado de forma saudável. Se a sua unha está edemasiada, purulenta, procure alguém para te ajudar, isso é coisa muito séria. E não tenta fazer sozinho, porque cortar o canto da unha lateral pode agravar ainda mais. Pode abrir portas para uma infecção grave e até letal para a sua saúde. Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode me procurar. A dica da Nutri hoje é explicar para vocês os 3 tipos de Whey Protein.
Existe o whey isolado, hidrolisado e concentrado. O whey isolado contém isoladamente a proteína do soro do leite, que é o whey protein. Já a proteína hidrolisada tem essa mesma proteína do soro do leite, só que de forma hidrolisada, ou em forma de peptídeos ou aminoácidos. Então, é só o whey protein que tem nele também. Já o whey concentrado contém, além da proteína do soro do leite, que é o whey protein, também a caseína, que é uma proteína do leite que tem um caráter um pouco inflamatório, além de permitir também a presença da lactose. Então, a proteína concentrada costuma ter um custo mais barato, porém, ela não é só o whey protein, só a proteína do soro do leite. Ela também tem demais proteínas, diferente das outras. É extremamente importante saber fazer a leitura do rótulo para a gente entender a composição desse whey protein e se ele está se referindo a um whey isolado, hidrolisado ou concentrado. Ainda mais para saber se esse tipo de whey é para o teu objetivo. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannone, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas.